mantém na profissão depois de tantos anos? Seja muito bem-vinda, eu sou a Natália, design de sobrancelhas há 14 anos e aqui no meu canal eu gosto de compartilhar as experiências da nossa profissão, os bastidores. O que deu certo, o que não deu certo para mim e não só isso, mas tudo sobre pessoas, processos e atendimento que eu aprendi durante essa jornada. Você pode imaginar o que faz uma design de sobrancelhas permanecer durante 14 anos sem parar? Porque eu estou há 14 anos sem pausa. E eu não vou dizer para você que eu não já pensei em desistir, porque sim, já passou na minha mente lá no início de desistir. Vem sim os pensamentos. E eu vou falar para você que não só isso, mas outras coisas também fizeram um caminho mais desafiador. Mas se você acha que com o tempo fica mais fácil, não fica. E você pode imaginar que a pessoa que permanece é só por conta do dinheiro. Não é só por conta do dinheiro. Claro que a gente gosta de receber, muitas pessoas até pensam, ela fica na profissão porque ela tem muitas clientes, ela não tem coragem de desistir, porque ela já tem uma renda, já tem um faturamento, já tem um reconhecimento. Mas se engana quem pensa assim. Se você pensa assim, hoje eu vou trazer os bastidores, o que de fato que eu percebi nas minhas reflexões, o que me fez permanecer até hoje. E vou ser bem sincera, eu não penso em parar. Claro que com os anos a gente pensa em diminuir o ritmo, porque você quer trabalhar menos e ganhar mais. Fato é esse. Você quer gerar uma experiência muito maior para sua cliente e com isso demanda um tempo. E o tempo também, você vende o seu tempo, então em contrapartida você não pode estar atendendo muito rápido como uma esteira de produtos, então com o tempo vai mudando até a nossa mentalidade. Claro que tudo isso que eu falei é muito bom, o dinheiro, o reconhecimento, possa ser que tenham pessoas que fiquem por isso, ficam, mas permanecer depois de um tempo considerável, eu já acho um pouco que difícil. Por quê? O meu primeiro entendimento, eu observo que foram 3 coisas que me fizeram permanecer até hoje. E se você virar a chavinha aí da sua mentalidade, com certeza você vai não só permanecer, mas ter sucesso no que você faz. Que o primeiro de tudo, propósito. Eu entendi que eu não só retirava fios, que eu não só fazia sobrancelhas, eu trabalhava com a autoestima das mulheres. E a autoestima, ela afeta em tudo na nossa vida. Às vezes tem pessoas que você vai encontrar e vai dizer assim, isso é vaidade, isso é besteira, isso é bobagem, isso é frescura. Até mulheres, eu não tô falando que só homem que fala isso não, porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas é o homem que não entende, o homem que não vê assim. Se engana você. Tem muitas mulheres que pensam que a nossa área é frescura. Mas isso não está relacionado a nós, está relacionado ao que ela pensa sobre si e o que ela sente, que é uma questão de autoestima. E quando eu entendi que eu trabalhava com autoestima, o jogo mudou, porque eu vi muito mais valor no que eu fazia. Porque imagina a situação, se para você é só a menina que tira pelinhos, você mesmo se deprecia. Claro que não é demérito nenhum o que a gente faz, retirar fios, mas só que a essência é muito maior do que isso. Então, quando a gente trabalha com propósito, a gente confia, acredita, e aí fica muito mais fácil você passar pelos momentos difíceis. Quando vem aquele pensamento ou vem aquela situação, você eu não só retiro o fio, eu não sou só mais uma que retira o fio. Eu gero autoestima e através da autoestima que eu gero para minha cliente, eu proporciono felicidade para ela. E isso nenhum dinheiro pode pagar. Porque é uma troca sua para a sua cliente. Obviamente que é um serviço que você está prestando, mas não é qualquer coisa, entende? Então, primeiro de tudo, propósito. Segundo, evolução.
o que eu fazia lá atrás, hoje eu não, muitas coisas assim eu não faço mais, porque eu sempre eu sempre estou estudando em busca de novas técnicas, atualizações de produtos, e isso me faz até assim, sabe quando aquela coisa assim que te impulsiona a ser melhor? Então, quando algo nos impulsiona a ser melhor, porque primeiro eu tenho um propósito. Através desse propósito vem algo em seguida, que é sempre estar em constante evolução. Por quê? Porque eu quero entregar o melhor. Então, quem quer entregar o melhor não pensa em desistir. Pelo contrário, ela pensa sempre em entregar mais. Porque a design de sobrancelhas que pensa assim, ela sabe que se ela entrega mais, o retorno é muito maior. E eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer spa de sobrancelhas, eu trouxe uma parte do spa de sobrancelhas, que é a aplicação das esferas de cromoterapia, com um produto relaxante, né? Então eu passo um hidratante na finalização do design com as esferas de cromoterapia. Você não tem noção o sucesso que foi. Já teve cliente que teve que ir para outro lugar fazer a sobrancelha porque estava morando distante, mas ela voltou e quando ela falou assim: "Ah, eu voltei porque ela também não faz isso, não é a mesma coisa", sabe? Você entregar mais, você evoluir, querer mais, porque assim, o design de sobrancelhas é a técnica que de fato é de você harmonizar aquela sobrancelha e valorizar o que ela tem de melhor. Você não precisa passar um hidratante no final, você não precisa passar uma esfera, mas por que não? Então, através de um protocolo, eu quis entregar mais, sabe? Eu sempre estive em evolução, eu sempre estou, eu procuro sempre entregar mais para minha cliente. E isso é uma das coisas também que me faz permanecer. E a terceira coisa, olha, que essa como os outros falam, né? Por último, mas não menos importante, é a mentalidade. Olha, sem isso, dificilmente eu teria permanecido. Por quê? A questão da minha mentalidade de entender que toda profissão tem um lado bom e tem um lado que é mais desafiador. Não pense você que você fazendo design de sobrancelhas, e você que tem um plano B, eu tô falando para você que tem um plano B, você acha assim: "Ah, eu vou trabalhar ou CLT ou, sei lá, um emprego concursado que eu nunca vou sair", porque hoje isso também já caiu por terra, nada hoje é seguro, seguro mesmo só o nosso Jesus. Você achar que você não vai ter desafios. Então eu parei para pensar, poxa vida, se eu quero entregar o melhor, eu busco sempre estar em evolução, eu sei que é um propósito o que eu faço para mim, o que eu agrego na vida das minhas clientes. Eu sei que vai ter dias mais desafiadores, situações mais desafiadoras, até por uma questão de crescimento. A gente cresce na zona do desconforto. Se eu for para outro lugar, vai ser a mesma coisa. A diferença é que quando a gente sempre está olhando para outra coisa, a gente não consegue focar e fazer o melhor naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Você já parou para observar? Aquela pessoa que faz de um tudo. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho ali, eu trabalho com lá, eu faço essa coisa, tal, tal, tal. E ela não tem um foco, você vê que muitas das vezes ela não consegue entregar o máximo dela. Por quê? Porque ela divide forças. Então foi isso que eu entendi, porque lá no início eu fazia várias coisas, mas eu sempre foquei em ser especialista em design de sobrancelhas e entregar sempre o melhor para uma sobrancelha natural. Já trabalhei com procedimentos, né, que assim, por exemplo, sobrancelha definitiva, micropigmentação, que não é com o fio natural, é o fio pigmentado, mas o meu foco sempre foi sobrancelha natural e hoje, graças a Deus, eu consegui atingir esse objetivo, mas estou sempre em evolução. Então, entende que não é só o dinheiro, e isso eu estou dando o meu exemplo, eu estou passando para você as experiências, as reflexões que me fizeram chegar a esse denominador que foi, poxa, por que eu permaneci durante esses 14 anos? Não foi só o dinheiro, não foi a agenda de clientes, não foi porque ela tem X clientes, ela não vai, porque ela vai ficar com vergonha depois de tanto tempo, não.
se você não tiver propósito, se você não quiser sempre crescer para entregar o melhor e não tiver uma mentalidade de entender que o seu trabalho é como qualquer outro, não é menor do que nenhum, nem às vezes é até uma que tenha faculdade, uma profissão que tenha faculdade, a sua não é menos importante. E a outra também não é menos, é equivalente. Tá? Então, entenda isso, que o que me fez permanecer é uma questão de decisão. Então, quando você decide permanecer, assim como eu decidi permanecer, você colhe os frutos. Nunca tenha medo de passar pelas situações difíceis, porque você sai mais forte. E isso você pensa lá na frente, porque eu sei, porque eu vivo isso. Eu falo assim, poxa vida, lá atrás me puxaram um tapete, lá atrás eu tive que fazer um investimento e com 1 mês, 2 meses eu tive que sair lá do ponto, mas eu saí mais forte. Eu tenho bagagem, eu tenho experiência, tá bom? E se você pensa em desistir ou se você estava no meio do caminho, mas é porque eu não tenho dinheiro, eu não ganho dinheiro, você não vai permanecer por conta do dinheiro. O dinheiro é bom? Sim, é lucrativo? É. Mas não pense você que você vai permanecer só por conta do dinheiro. Se você quiser sair só por conta disso, não saia. Acredita no seu propósito, muda sua mentalidade, faça de tudo para entregar mais, buscar ser melhor do que o que você foi antes, tá bom? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que assim você me ajuda a propagar esse vídeo para outros colegas nossos que estejam precisando escutar essa mensagem. Combinado? Então, te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Até lá.